Você provavelmente nunca viu o rosto dele, nem uma foto estampada na revista, e nem o seu nome apareceu no outdoor pela cidade. Mas o seu trabalho, esse sim, moldou a sua infância. De repente, uma voz anunciava uma aventura, uma emoção que estava prestes a começar na televisão. Versão brasileira, Herbert Richards. Uma frase simples, gravada com aquele timbre grave e inconfundível, era o passaporte para mundos que a gente nunca imaginou poder visitar. Era a voz que anunciava os melhores filmes, séries e desenhos animados. Era a voz do Brasil assistindo ao mundo. Muita gente pensa que era gringo, mas não. Herbert Richards era brasileiro. Mas quem era o homem por trás desse império? Mas como um menino que nasceu no interior de São Paulo foi para o Rio para ganhar vida, fez amizade com Walt Disney e construiu o estúdio mais importante da América Latina. Preparem-se para conhecer a incrível história de Herbert Richards. E pode acreditar, ela é muito mais impressionante do que qualquer história que o seu estúdio já dublou. Nossa história começa em 11 de março de 1923, em Araraquara, interior de São Paulo. Lá numa família de descendência alemã, nascia Herbert Richards. Filho de Guilherme Eduardo e Maria Luísa, ele nasceu num lar onde o cinema era tratado com uma grande paixão. E essa paixão foi contagiante. Quando Herbert era adolescente, o Brasil vivia a efervescência das chanchadas e os cinemas pipocavam pelo país afora. E ele, que se interessava cada vez mais pelos filmes, sabia que queria fazer parte daquele mundo. Não como espectador, como protagonista. Em 1942, com 19 anos, ele pegou suas coisas e foi tentar a vida no Rio de Janeiro. Começou a cursar a faculdade de engenharia e, para complementar a renda, passou a trabalhar como fotógrafo no Estúdio Atlântida, que era a maior fábrica de cinema brasileiro na época. Mas ele não se limitou à fotografia. Como amava cinema, aprendeu no Estúdio Atlântida tudo o que podia. Nesse meio tempo, o Rio de Janeiro recebe uma visita ilustre que parou o país. Walt Disney, o gênio da animação americana, desembarca no Brasil para se inspirar no nosso país para os seus futuros projetos. Ele também teve a ideia de produzir um documentário sobre essa viagem. E adivinha quem conseguiu o posto de cinegrafista nessa produção? Ele mesmo, o jovem Herbert Richards, agora com 23 anos de idade. Every day we roam the city streets, sketching and studying Rio. Street scenes, sidewalk cafes, even the intricate designs of the sidewalks themselves. Uma curiosidade muito legal é que foi nessa visita ao Brasil que o Walt Disney teve a ideia de criar o personagem Zé Carioca. The animators adopted him, dressed him up, named him Joe Carioca. O trabalho de ser cinegrafista nesse documentário foi muito mais do que um simples emprego. Herbert Richards era carismático, inteligente e muito proativo. E esse seu jeito conquistou Walt Disney e os dois começaram ali uma amizade que duraria décadas. Herbert e o pai do Mickey se tornaram amigos próximos e o brasileiro passou a visitar os estúdios da Disney em Los Angeles. Lá, ele viu de perto uma técnica que ainda era novidade no Brasil, a dublagem. O processo de substituir as vozes originais de um filme por vozes em outro idioma de forma tão natural que o espectador esquece que está assistindo uma tradução. E o Herbert ficou fascinado com isso. E o Walt Disney, que era um gênio dos negócios, percebeu que aquele brasileiro esperto poderia ser um parceiro valioso no mercado sul-americano. Oh, it's you, huh? Yeah, it's me, I guess. All alone, without your dog. Yeah, all alone. Aos poucos, ele foi passando pro Herbert Richards todos os segredos da dublagem, como se estivesse passando uma receita de família. Em 1950, Herbert volta ao Brasil e, extremamente empolgado com tudo que viu e aprendeu, decide fundar a Herbert Richards S.A. A empresa começou como uma singela distribuidora de filmes, que comprava os direitos de produções estrangeiras e trazia para os cinemas brasileiros. O cinema já era um negócio pulsante por aqui, e aos poucos os negócios começaram a engrenar. Mas a cabeça do Herbert não parava. Ele sabia que o futuro, na verdade, estava na dublagem. E um acidente de percurso foi o empurrão que ele precisava.
Na metade da década de 50, a Herbert Richards estava produzindo um filme nacional chamado Sai de Baixo, uma comédia. Durante as filmagens, um problema técnico comprometeu o som de praticamente todas as cenas. Para muitos, aquilo soou como o fim do projeto. Mas Herbert trouxe a solução: dublar o filme inteiro em estúdio. Foi extremamente trabalhoso, caro e complicado, mas funcionou. Que beleza! Flutuar assim no espaço. Aquele acidente serviu para confirmar o que ele sempre soube: a dublagem poderia ser um negócio grandioso no Brasil. Nós não tínhamos câmeras à prova de som, os estúdios não eram blindados e 50% dos filmes eram feitos em locação. O que vocês estão pensando? Que isso aqui é cinema, é? Mas para isso, Herbert precisava de um estúdio grande, de verdade. E de novo, o destino deu uma forcinha. Em 1952, depois da morte da pioneira do cinema brasileiro Carmen Santos, o mega estúdio que ela tinha construído na Tijuca ficou disponível. Herbert Richards comprou o terreno, mais de 10 mil metros quadrados na rua Conde de Bonfim, e transformou aquele espaço no que se tornaria o maior estúdio de dublagem da América Latina. Esta é a rua Conde de Bonfim, quase no alto da Tijuca, na Usina, onde estão os estúdios da Herbert Richards. Depois de muito trabalho, ajustes e testes, o estúdio começava a dublar os seus primeiros filmes. O Netinho do Papai, versão brasileira, Herbert Richards. No começo dos anos 60, o estúdio entregou seu primeiro grande trabalho de dublagem. Foi a série Zorro, da Disney, exibida pela TV Tupi. Foi um sucesso absurdo e uma espécie de presente do seu amigo Walt Disney. Eu continuei amigo dele, visitando os estúdios. Ele me disse: você pega o Zorro, que era o grande lançamento dele, dubla. E eu gostei da ideia e eu dublei o Zorro. Isso é como começou a versão brasileira Herbert Richards. E eu passei a representar o Disney. E depois da Disney veio a Universal, a Warner. Eu passei a vender os filmes, dublava e vendia os filmes para a televisão. A partir daí não tinha mais como parar, a máquina estava ligada, girando rápido e prestes a engolir o mercado. Durante as décadas de 60 e 70, a Herbert Richards foi de empresa promissora a uma gigante absoluta. O estúdio chegou a dublar 90% de tudo que era exibido na TV e 70% do que vinha do cinema. Em termos práticos, significava mais de 150 horas de conteúdo dublado por mês saindo daquele estúdio na Tijuca, que não parava nunca. Lembre-me de lhe contar sobre o dia em que eu Eis que, de repente, monstros sagrados do cinema internacional, como a atriz Bette Davis, passaram a falar português na sala de milhões de brasileiros através da telinha de TV. Pensa bem, Psicose, Spartacus, 007, Poderoso Chefão, Star Wars, Superman, todos esses clássicos passaram pelas mãos da Herbert Richards. E os desenhos animados, os mais nostálgicos do mundo, também ganharam vozes brasileiras no estúdio. Scooby-Doo, Corrida Maluca, Zé Colmeia, Popeye, Looney Tunes, He-Man, Thundercats, DuckTales, A Caverna do Dragão, os Smurfs, Patrulha Estelar. Olha, na verdade essa lista é interminável. Se você cresceu nos anos 70, 80 e 90, praticamente tudo de mais legal que você assistiu de animação na televisão passou pela Herbert Richards. Mas sabem, a televisão não é a única maneira de se divertirem com uma história agitada. Há uma outra maneira, chama-se leitura. O estúdio também dominou as séries para televisão, que era um mega sucesso na época. As Panteras, Kojak, O Incrível Hulk, Mulher Maravilha, Dallas, Miami Vice, MacGyver. Cada personagem que você amou na TV tinha uma voz que foi escolhida a dedo, pensada, criada, gravada e produzida naquele estúdio no Rio de Janeiro. Eu gostaria de ter um trabalho como o seu. Quero dizer, poder fazer alguma coisa importante pela paz. Olha, Daniele, pode acreditar que para estar no seu lugar tem que se usar de muita diplomacia. Muitas novelas também foram dubladas lá, principalmente as mexicanas, como Carrossel, Maria do Bairro, Usurpadora e muitas outras. Versão brasileira Herbert Richards. O negócio deu tão certo que a Rede Globo, antes de construir o Projac, passou a alugar os estúdios da Herbert Richards para gravar suas novelas. Novelas clássicas como Dancing Days e A Viagem rodaram ali. Aliás, só na novela A Viagem, mais de 50 cenários e 200 ambientes diferentes foram criados lá. Estas são as instalações da Herbert Richards. Tudo isso pertence ao Herbert Richards. Grande parte daqui, não só um estúdio que tem lá no fundo,
um grande estúdio onde são gravadas novelas, etc, casos, minisséries, caso especial, etc. Pertence ao Herbert Richards e essas instalações são alugadas à TV Globo. Era tão grande e tinha tanta qualidade que a maior emissora do Brasil precisava do espaço da Herbert Richards para produzir. Mas o que fazia tudo isso prosperar mesmo não era só o tamanho dos estúdios nem a qualidade dos equipamentos. Eram talentos humanos, atores, dubladores. E que talentos extraordinários. Pensa num personagem que você amou quando era criança ou adolescente. Agora, para um pouquinho e lembra da voz dele. Essa voz muito provavelmente saiu da garganta de um ator, dublador que passou pelos estúdios Herbert Richards e que com certeza marcou muito a sua infância e você lembra com carinho até hoje. O Orlando Drummond ficou famoso como seu peru da escolinha, mas foi também um dos maiores e mais importantes dubladores do Brasil. Era a voz do Scooby-Doo, do Popeye, do Alf, o É Teimoso, Gargamel dos Smurfs, o Vingador da Caverna do Dragão e tantos outros em mais de 60 anos como dublador. Juntarei sua mágica à minha, e aí destruirei você e seus intrometidos amigos. Você já chegou a falar com alguma criança, por exemplo, no telefone, com a voz do Scooby-Doo ou do Popeye? Há pedidos até da própria mãe ou do pai. Telefona, porque o Julinho não quer comer. Telefona, faz uma voz aí, então eu telefono. Julinho, aqui quem fala é o Popeye. Tô sabendo que você não está comendo e isto é péssimo para a tua saúde. Você jamais será um atleta. Faça como eu. Coma, coma, coma. Márcio Seixas emprestou a sua voz ao Batman, James Bond, Leslie Nielsen, Morgan Freeman e durante anos foi locutor oficial da Herbert Richards. Gosto da sua honestidade. Qual é o problema? Eu comecei a dublar há 15 anos atrás, atendendo a um anúncio no jornal publicado pelo Herbert Richards. Foi meu primeiro emprego no Rio de Janeiro. Eu tenho várias atividades como profissional da voz, mas a que eu mais me identifico e mais gosto porque me emociona é a dublagem. Darcy Pedrosa era a voz do Chuck Norris, Christopher Lee, Jack Nicholson e dezenas de outros atores. E que o sujeito fantasiado de morcego rouba todo o meu cartaz? Esta cidade precisa de limpeza. Eu acho que a dublagem é um passo a mais que um ator pode acrescentar dentro do seu currículo quando ele está realmente já formado como ator. Outra lenda da dublagem brasileira foi o saudoso Newton da Mata, que encarnou a voz e a personalidade do Bruce Willis como ninguém. Bruce Willis te dá muito trabalho? Olha, me dá muito mais prazer do que trabalho, porque realmente é muito difícil. Ele é difícil, porque ele é um ator histriônico, ele cria muito em cima do trabalho dele e tal. Ele também fazia a voz do Capitão Gancho, do Lion dos Thundercats e trabalhou durante anos como diretor de elenco e dublagem. Eu sou o Lion, chefe dos Thundercats. Maria Helena Pader fez de tudo, da Cruella até a Fran. Dino da Silva Sauro. Você quer dormir no sofá pro resto da sua vida? Você pode comer comida congelada, Dino. Nós temos comida congelada aqui. José Santa Cruz era o Dino e o Magneto. Isaac Bardavi era o Wolverine, o Esqueleto. He-Man, eu vou te pegar, He-Man. He-Man, que bruxaria é essa que está vindo hoje do castelo de Grayskull? Marisa Leal encantou o Brasil inteiro com dublagens memoráveis, como Dariel, o Baby e tantos outros personagens. Eu e a mamãe! É você que faz, Marisa? Sou eu, sim. Tá gostando de fazer esse Baby? Tô curtindo de montão. Quantos anos de dublagem? 10 anos. O melhor personagem que você fez? Olha, de desenho, de todos, é esse realmente, esse que eu tô curtindo muito. Qual outro você fez? Zezinho, sobrinho do tio Patinha. Como é que ele fala? Tio Patinhas, o Capitão Boing caiu com o avião outra vez. O Guilherme Briggs é outro monstro da dublagem, do Mickey passando pelo Buzz Lightyear até o intrépido Ele, das Meninas Superpoderosas. Meninas! Superpoderosas! Vocês não sabem que quanto mais rápido forem, o tempo fica mais lento.
Eu conheço essa voz. Esses são só alguns dos muitos artistas incríveis que passaram pelo estúdio. E detalhe, na época eles eram contratados de carteira assinada, algo muito raro naquela época. Herbert Richards tratava seu elenco como uma família, exigia sim dedicação total e em troca oferecia um bom ambiente de trabalho e estabilidade. Eu gosto muito de dublar, é o que eu mais gosto de fazer. O Márcio é assim também, o da Marta também. Então a gente se dá bem porque a gente gosta daquilo que a gente faz. Isso é importante, né? O estúdio chegou a ter mais de 300 profissionais exclusivos, numa época em que a profissão de dublador foi finalmente regulamentada no Brasil. Mas afinal, de quem era a voz que anunciava aquele desenho, filme ou novela que estava prestes a começar? Durante mais de 20 anos, quem dizia essa frase, que acabou virando um bordão, era o radialista Ricardo Mariano. Versão brasileira, Herbert Richards. Mais tarde, na década de 90, Márcio Seixas assumiu o bordão. Versão brasileira, Herbert Richards. Aliás, foi na década de 90 que a dublagem atingiu seu ápice de popularidade no Brasil, com vários programas de TV fazendo matérias e reportagens sobre o assunto. O brasileiro, que aprendeu a amar a dublagem desde os anos 60, agora se interessava ainda mais pelo assunto, queria saber curiosidades, como funcionava um estúdio e o processo de dublagem. Quase tudo que se vê dublado na TV sai desses estúdios. Os 140 funcionários da Herbert Richards ou as 140 vozes contratadas pela empresa dublam pelo menos 90% dos filmes que passam na televisão. O ritmo de produção aqui é industrial. 3.000 rolos desses aí por ano, ou 75.000 horas de dublagens. Os 5 estúdios não param. Todo dia chega um filme, um desenho ou uma novela nova para dublar. Escolas e cursos de dublagem foram pipocando pelo Brasil inteiro, num mercado cada vez mais aquecido. A maior parte desta turma já tem o registro provisório da profissão de ator, embora as idades estejam entre 6 e 14 anos. Eles frequentam este curso do dublador Newton da Mata e se divertem como todas as crianças desta faixa de idade. Mas ficam muito compenetrados na hora das gravações. Saberia se você me contasse. Esqueça isso. Ótimo. Eu te ensinei a minutagem. No 202 você fala, saberia se você me contasse. Ele esqueça isso. Assim que ele fala esqueça isso, você é ótimo. Porque ele é teimoso, entendeu? Então ela... Eu saberia se você me contasse. Esqueça isso. Ótimo! Nessa época, a dublagem brasileira já era considerada a melhor do mundo. A dublagem brasileira é considerada a melhor dublagem do mundo. A mais rápida, a mais bem feita. Mas os estrangeiros dizem isso, não os brasileiros. Enquanto isso, Herbert Richards, que nunca foi dublador, era o maestro dessa orquestra no estúdio. Mas toda a orquestra um dia para de tocar. E o silêncio foi doloroso. Bom, a virada do milênio não foi muito gentil com Herbert Richards. No começo dos anos 2000, o mercado estava mudando muito rápido e o estúdio, que sempre foi um gigante, começou a sentir o peso da própria grandiosidade. O problema era estrutural. Enquanto novos estúdios de dublagem surgiam, especialmente em São Paulo, com custos menores e estruturas mais enxutas, Herbert Richards mantinha seu modelo antigo. Elenco fixo, contratos caros, estrutura gigantesca e custos altíssimos para continuar rodando. E o Herbert, que já estava com mais de 70 anos, resistia a mudar. Ele também passou a ter problemas de saúde e sentiu que estava na hora de passar o bastão. Gostaria muito de dizer a vocês que estão assistindo a gente que eu não tenho dúvida nenhuma que essa geração que está aqui do meu lado continuará, sem dúvida nenhuma, a produzir muito e coisas muito boas. Em 2003, rolou uma mudança nas regras sindicais, que acabou sendo um duro golpe para o estúdio. O acordo que garantia a exclusividade dos dubladores ao estúdio, que antes exigia 2 meses de espera para trabalhar em outro lugar, foi reduzido para 7 dias. Os talentos, que eram o coração da empresa, agora podiam trabalhar para a concorrência livremente. Concorrência essa que não parava de crescer e oferecer dublagens mais baratas e agora com a possibilidade de ter grandes talentos. Os trabalhos na Herbert Richards começaram a diminuir, mas os custos para o estúdio se manter eram os mesmos. Foi aí que os salários começaram a atrasar, o FGTS parou de ser pago, ações trabalhistas se acumularam, chegando a 28 processos e mais de 8 milhões de reais em dívidas. Em 2007, o estúdio devia 400 mil reais só em tributos municipais. Herbert Richards, que amava sua empresa mais do que tudo, começou a usar suas próprias economias e vender coisas pessoais para tentar manter a máquina girando. Porém, as dívidas eram altas e só aumentavam.
Para piorar, no dia 20 de novembro de 2009, o Brasil perdia Herbert Richards, que faleceu aos 86 anos, vítima de insuficiência renal aguda. Com ele foi embora também a alma do estúdio. O produtor e empresário passou 12 dias internado em uma clínica no Rio. Nesta sexta-feira, aos 86 anos, morreu por insuficiência renal. No velório, despedida emocionada dos amigos e familiares. Substituíram a perda. Ele foi um homem excepcional, além de ser um empresário excepcional, era um homem excepcional, um pai excepcional. Há 9 anos, em uma entrevista ao SBT, o mestre revelou o segredo. Carinho e a força que a gente faz para o público aceitar essas vozes como se fossem dos personagens. Logo no ano seguinte, a Herbert Richards S.A. fechou as portas. O prédio foi então a leilão para pagar as dívidas e depois foi vendido por 1,7 milhão de reais. Do momento que papai foi embora, a gente falou, cada mês que fica aberto só acumula dívida. Pra você ter uma ideia, o mercado paga de 130 a 150, o diretor ganha 40. Essa conta já não fecha só com uma pessoa. Ele e a firma eram um organismo só. E então, como se a história precisasse de um último ato dramático, no dia 2 de novembro de 2012, um enorme incêndio atingiu o antigo prédio do estúdio na Tijuca. As chamas consumiram o que restava daquele lugar. E um incêndio atingiu o prédio onde funcionava o estúdio Herbert Richards, que já foi o principal produtora de dublagem da América Latina. Ninguém ficou ferido, mas muitos vizinhos tiveram que sair de casa por causa da fumaça. As imagens feitas por um morador, enviadas para o site G1, mostram o lugar em chamas. O estúdio estava desocupado. Segundo testemunhas, catadores de material reciclável foram autorizados pelos proprietários a entrar no local. Como não havia energia elétrica, eles acenderam velas. Os bombeiros suspeitam também que o grupo estivesse usando um maçarico para cortar uma tubulação de gás desativada. Um barulho parecido com o de uma explosão foi ouvido. Em seguida, 2 carros de um prédio vizinho foram atingidos por destroços. Com extintores, moradores evitaram um prejuízo maior. Na década de 50, Herbert Richards criou uma empresa de produção e distribuição de filmes que depois se tornou o principal estúdio de dublagem da América Latina. Dívidas trabalhistas e tributárias fizeram o imóvel ser penhorado e leiloado recentemente. Na época, Márcio Seixas, um dos funcionários mais antigos do estúdio, foi até lá e mostrou os escombros que sobraram, antes dele ser totalmente demolido em 2018. Breve, aqui só restará o vazio, por pouco tempo. O que resta da maior e melhor empresa de dublagem do Brasil aguarda as pás mecânicas para o sepultamento definitivo. O enorme estúdio que deu voz ao Brasil virou pó. Mas a voz, essa sim, continua ecoando. Para quem viveu aquela época, Herbert Richards é parte de algo muito maior do que um estúdio de dublagem. Ele é parte das melhores memórias da TV e do cinema de gerações inteiras. Em um Brasil em que muita gente tinha dificuldades para ler as legendas de um filme estrangeiro, foi a dublagem da Herbert Richards que democratizou o acesso à cultura e que permitiu que todo e qualquer brasileiro pudesse se emocionar com E o Vento Levou, se divertisse assistindo a tantos clássicos de aventura na sessão da tarde, ficasse vidrado em frente a mais um novo lançamento da tela quente. Que uma criança da periferia pudesse querer ser como Lyle ou He-Man, que uma família inteira pudesse rir junto com o Pica-Pau ou Scooby-Doo. Até hoje, a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. E muito disso, a escola, o padrão, a qualidade, vem do Herbert Richards, que durante décadas construiu uma história linda de amor e muito trabalho. Hoje, o terreno onde ficava o estúdio está totalmente vazio. A voz de Ricardo Mariano não anuncia as novidades. Mas você sabe que quando ouvir aquela voz em algum filme VHS ou na TV, tá prestes a começar mais um dos melhores filmes de todos os tempos. Tudo isso por conta de um jovem que sonhou alto
e um dia quis que as histórias do mundo inteiro pudessem ser sentidas pelos brasileiros. E ele conseguiu. Chegaram para milhões de pessoas, em cada sala de estar, em cada aparelho de TV, em cada sala de cinema, que um dia ecoou a voz e a alma de Herbert Richards. Que orgulho eu sinto de ter a minha história de vida ligada a esse nome, Herbert Richards. A maior referência da dublagem no Brasil. Obrigado, Herbert, por me abrir as portas da sua empresa, por ter acreditado em mim. Muito obrigado pelo tempo que fui feliz aqui dentro. Versão brasileira. Mas eu quero saber de você, qual a sua história, qual filme, série ou desenho animado dublado pela Herbert Richards mais marcou a sua infância, a sua vida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, seu feedback é muito importante pra mim. Essa série Doc 90 eu amo fazer, mas ela é bem trabalhosa, então me ajude a continuar produzindo ela aqui no YouTube. E pra me ajudar é totalmente de graça. É só deixar um joinha, inscrever-se no canal e manda esse vídeo pra alguém, pra algum parente ou amigo. Quem sabe ele chega aqui, pode gostar também e quem sabe vai se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz e muito grato se isso acontecer, combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!